Boa tarde a todos. Todo mundo consegue me ouvir? Vocês podem confirmar aqui no nosso chat, por favor? Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar aqui da OpenCAD. É um prazer ter vocês aqui conosco em mais um webinar. Hoje, nosso webinar sendo sobre ensino em aula com MATLAB, apresentado pelo Leandro, que é o nosso engenheiro de aplicação. Obrigado mais uma vez, Leandro, por estar aqui com a gente. Respondendo algumas perguntas, os nossos webinars eles são gravados e são postados no nosso canal do YouTube. E já já eu vou estar deixando o link aqui no nosso bate-papo para vocês acessarem os nossos outros conteúdos e também essa apresentação que provavelmente vai ser postada em no máximo 2 dias. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante esse webinar, tirem todas as dúvidas que surgirem, não hesitem em perguntar, a gente está aqui para isso também. Também a gente entrega certificado com participação em horas. Então, no final desse webinar, vocês vão receber esse certificado. Então, eu peço que vocês depois chequem esse seu e-mail de vocês e vejam se vocês receberam. Eu desejo um ótimo webinar a todos. E mais uma vez, obrigado, Leandro. Agora eu passo a palavra para você. Tenham todos um bom webinar. Legal, Pedro. Bom, primeiramente agradeço aí, né, a introdução, agradeço também as pessoas que estão aqui, os nossos ouvintes, acompanhando mais um webinar nosso. E deixa eu só ver aqui, pessoal, minha câmera aqui está desligando. Opa, prontinho. Espero que vocês aproveitem hoje, né, vai ser esse tema sobre ensino em aula com MATLAB, o que o MATLAB apresenta, né, como ferramenta, como recurso, que a gente pode até formular assim, né, a nossa afirmação, a nossa pergunta, aliás, em que ele pode complementar, tanto ajudando os professores quanto os alunos em sala de aula, né? Quais são os recursos, quais são as ferramentas. Então, iremos aqui abordar algumas delas, tá? Vou procurar mostrar de forma prática, né, para vocês. E aí, surgindo dúvidas, pergunte aqui no chat que o Pedro encaminha para mim, tá bom? Então vamos lá, vou fechar a minha câmera aqui, tá, pessoal? Para otimizar aqui a internet. E aí nós iremos começar aqui. Vamos lá. Bom, basicamente essa será a nossa agenda, né? Falando um pouco da OpenCAD, depois uma introdução em linhas gerais, né? Os nossos ouvintes aqui sabem, né, o que é o MATLAB, né? Muitos aqui são usuários também. A importância do MATLAB na integração entre empresa e academia, né, em que ele pode, aqui o MATLAB atua nas 3 áreas, né? Ele atua ajudando o aluno em sua formação, ele atua também ajudando a empresa, né, na parte de desenvolvimento, uma ferramenta robusta para desenvolvimento, e na academia ele ajuda a divulgar o nome, né, das universidades. Quem não quer, né, estudar numa universidade, numa instituição de ensino que tem o MATLAB instalado, né, que o aluno possa baixar as ferramentas, fazer seus projetos, mestrado, doutorado, um projeto de conclusão de curso. Então, como está escrito aqui no slide, é um caminho de sucesso, tá? Alguns exemplos de empresas que já atuam com o MATLAB são nossos clientes. Depois vem a parte, né, vamos dizer assim, que é o tema aqui principal, né, o ensino com o MATLAB, dividido nessas etapas, aliás, implementação, aulas, estudo, prática, avaliação contínua. Então, cada uma dessas etapas abordarei os recursos do MATLAB. Enfim, um bônus aqui no final, né, os extras, quais são os recursos extras e os canais da OpenCAD para vocês manterem, vamos dizer assim, verificarem os nossos eventos, manter contato conosco, em caso de dúvidas, perguntas, sugestões. Então, este será a nossa agenda. Começando, né, o OpenCAD são mais de 30 anos na área de pesquisa e desenvolvimento.
Atualmente, nós somos o representante aqui no Brasil dos softwares MATLAB e Simulink, ou seja, toda a gama de produto do MATLAB. São mais de, se eu não me engano, deve estar chegando a 115 do box. Então, todas estas ferramentas, nós somos os representantes exclusivos, né? Que é, vamos dizer assim, é a gama de produtos Mathworks, MATLAB. Aqui o nosso portfólio, né? Além dos softwares, temos a parte de desenvolvimento de projetos, P&D, suporte e treinamento. Tá? Então, quem tiver interesse, né, num desses serviços nossos, é só entrar em contato conosco, tá? Nos nossos canais oficiais. Indústrias que nós atendemos, né? Aeroespacial e defesa, automotiva, comunicação, financeira, mineração, biotecnologia, automação, energia, óleo e gás, e aqui no final, né, a parte aqui, vamos dizer assim, o motivo de nós estarmos aqui, né, a parte de academia. Tá? Bom, vamos começar aqui falando um pouquinho do MATLAB, uma linguagem, né, de programação, onde que ela é usada para processar e visualizar dados. Tá? Eu diria que essa a descrição do MATLAB em poucas palavras, né? O que ele faz? Processa e visualiza dados, né? Seja imagens, seja áudio, seja planilha de dados, gera códigos. Então, o MATLAB seria representado, né, nessas palavras aqui, tá? Aliás, né, além do mais, além do processamento, ele tem toda a parte de bibliotecas para fazer cálculos numéricos. Também tenho bibliotecas para desenvolver algoritmos, tá? E como eu disse no começo, atualmente são mais de 100 box, acho que já está beirando, como eu disse, 115. Aqui eu citei algumas áreas, né? Inteligência artificial, controle, robótica, processamento de imagens, visão computacional, processamento de sinais, sistemas embarcados e eu deixei até uns 3 pontinhos aqui de reticências, né? Porque tem inúmeras áreas de aplicação com o software MATLAB. Aqui alguns números ilustrando, né, a importância do MATLAB nas empresas e no setor acadêmico. Então, aqui nós temos números atuais, tá, do site da Mathworks, né, o próprio produtor, desenvolvedor do MATLAB. Atualmente, nós temos mais de 6.500 universidades no mundo que utilizam o MATLAB, seja em ensino, seja em pesquisa. E aí, como consequência, como está escrito aqui no slide, né, preparação de alunos para diversas carreiras. Tá? Isso é o mundo acadêmico. Agora, os números, né, os dados que nós temos referente às empresas, é que 70, aliás, dentre as 100 empresas, em termos de maiores empresas em termos de receita fiscal, né, segundo aqui a publicação Fortune 100, possuem também o MATLAB como ferramenta de trabalho. Tá? Algumas dessas empresas possuem filiais aqui no Brasil, eu vou mostrar aqui no próximo slide. E um último dado interessante é que 7.000 incubadoras, startups, dos mais diversos setores, né, seja de dispositivo médico, de robótica, a parte de veículos autônomos, também utilizam o MATLAB. Tá? Então, são alguns números interessantes, expressivos, que mostram a importância, né, do MATLAB. Como eu disse, algumas empresas que já têm no seu portfólio o MATLAB e suas ferramentas. Tá? Então, como vocês podem reparar aqui, eu tenho diversos setores, né, desde a área financeira, representada aqui pelo Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, óleo e gás, né, como Petrobras, empresas de comunicações, né, Siemens, Google, automotivo, Toyota, Ford. Então, tem diversas aqui
empresas, tá? Algumas, só tem algumas aqui que são nossos clientes, né, que já utilizam o MATLAB. Bom, depois dessa introdução, vamos começar aqui, né, com o tema aqui principal, que é o ensino do MATLAB em sala de aula, né? Quais são as ferramentas, né? Como o professor pode estar utilizando né, complementando o que ele dá em aula, a parte teórica, a parte prática nos laboratórios com o MATLAB. E como também pode os alunos se aproveitarem, né, se engajarem nessa utilização do MATLAB junto com as disciplinas. Então, aqui, esse será o processo, tá, que nós iremos ver aqui hoje. Como eu disse, né, lá na agenda. Implementação, aulas, estudo, prática e avaliação contínua. Em cada um destes processos, eu tenho recursos que o MATLAB pode ser implementado. Então, se nós avançarmos aqui mais um slide, começando pela primeira etapa, que é a etapa de implementação, aqui nós vemos, né, o licenciamento CWL, MATLAB On-Ramp, Simulink On-Ramp. Na verdade, essa etapa, como o próprio nome já diz, é a adoção, né, do MATLAB num campus de uma universidade e como eu posso dizer, como assim espalhar essa informação, né? Espalhar a utilização do MATLAB num campus da universidade assim que ele é adotado. Então aqui eu tenho aquelas ferramentas que está aqui no slide anterior, esses 3 itens aqui. A primeira delas, tá? É a licença para todo o campus, né? Que é a CWL. É uma licença diferenciada, tá? Onde eu tenho total acesso aquelas mais de 100 ferramentas, né, mais de 100 toolboxes. Eu tenho disponibilidade, e esse aqui é um ponto que eu acho muito interessante, que ela não é uma licença presa, vamos dizer assim, no laboratório ou na sala de aula da universidade. Ela é uma licença em que o aluno, o professor, o pesquisador, pode baixar não só no laboratório dele lá de estudo, né, no campus da universidade, mas também no seu desktop pessoal, tá? E quantos ele tiver, por exemplo, sou um pesquisador, eu baixo lá na minha universidade, no laboratório, tenho 3 desktops em casa, eu posso baixar nos 3 sem problema algum, tá? Então ele gera essa modalidade, ela gera essa disponibilidade de licenciamento, né, de acesso, tá? E por último, aqui tem o terceiro item, a flexibilidade. Então, além de eu instalar em Windows, Linux, Mac, ou seja, né, o sistema que o usuário estiver mais familiarizado, ele vai ter uma licença MATLAB. Também essa modalidade ela entrega 2 itens importantes, que é o MATLAB Mobile, ou seja, é o MATLAB em dispositivos móveis, e o MATLAB Online, que é o MATLAB no browser, nos navegadores de internet. Então, quando nós falamos de licença para todo o campus, esse slide resume bem o que seria, né, este tipo de modalidade, ou seja, MATLAB nos desktops, o MATLAB no browser de internet e, por fim, o MATLAB nos dispositivos móveis. Sem contar, como eu disse, né, acesso a todas as toolboxes, como está aqui na frase, né? MATLAB em qualquer hora, em qualquer lugar, para alunos, professores, pesquisadores e visitantes. Aliás, aqui, quando eu falo em visitantes, né, muitas pessoas me questionam o que seria, né, esse acesso. Por exemplo, eu vou dar aqui exemplificar, montar aqui um cenário, é quando uma universidade recebe alunos para fazer, por exemplo, intercâmbio, ou um pesquisador de fora para ajudar, né, numa pesquisa, tá? Então, vamos dizer assim, estas pessoas vão ter também acesso
ao MATLAB, tá? Bom, então ainda na fase aqui de adoção, vimos lá qual o licenciamento. Então, para ajudar, né, nesse engajamento, nessa adoção do MATLAB, depois, quando eu já tenho instalado no meu campus, né, tem dois recursos aqui muito importantes, né, vamos dizer assim, que é o passo inicial, que são esses dois tutoriais, tá? É o MATLAB On-Ramp e o Simulink On-Ramp. Como vocês podem ver, eles têm carga horária aqui, não é muito extenso, 2 horas, 3 horas, porém o conteúdo é bem rico, e na verdade eles são cursos introdutórios, né, para quem nunca ouviu falar do MATLAB, para quem nunca mexeu com o Simulink, tá? Então aqui é como é uma inserção totalmente interativa, tem muito exercício, né, muitas tarefas de programação para fazer, tanto com o MATLAB quanto o Simulink. Então, vamos dizer assim, depois, né, da universidade, da instituição de ensino, implementar a licença CWL do MATLAB, próximo passo é conhecê-lo, né? Então, nada melhor do que 2 cursos introdutórios, né, interativos, MATLAB On-Ramp e o Simulink On-Ramp. Mais para frente, nós iremos ver outros cursos tutoriais também. Esses daqui são os mais básicos, né? Mas tem muitos outros tutoriais, cursos e treinamentos que o MATLAB também entrega nesse tipo de modalidade que é a CWL. Como está escrito aqui, né? Aprenda de forma prática os primeiros passos para começar a programar em MATLAB e em Simulink. Tá? Então, nada como 2 ferramentas interativas, práticas, né, para ajudar na adoção da ferramenta. Pois bem, vamos continuar aqui nesse processo aqui. Uma vez que adotamos, né, o MATLAB, divulgamos para o campus a existência da licença, os usuários, né, alunos, estudantes, alguns já conhecem, né, no setor acadêmico muitos conhecem MATLAB, aqueles que não já fizeram lá, vamos imaginar que, né, tiveram os primeiros contatos com o MATLAB através dos 2 cursos lá introdutórios. Vem a parte, né, o segundo bloco aqui, referente a aulas. Então, dentro de aulas, tá, eu tenho estas 4 ferramentas aqui, que eu vou mostrar cada uma delas, 4 recursos, né? MATLAB Apps, que são os aplicativos dentro do MATLAB, o ambiente Live Editor de programação. Aqui é muito interessante, eu sempre destaco nas minhas apresentações, vamos dizer assim, uma biblioteca gigantesca com materiais para aplicar em aula, tá, disponíveis nesta licença. Tá? O MATLAB Courseware tem diversas disciplinas aqui, tá? Então é um material pronto, já é só aplicar, né, junto aos alunos. E por último, esses daqui são tutoriais, são materiais também de sala de aula, porém são mais destinados a laboratórios, tá? Então vamos abrir cada um destes recursos. O primeiro, como vimos, são os aplicativos MATLAB, o MATLAB Apps. Eu tenho 2 formas de verificar onde que eles estão aqui no MATLAB. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, assim que eu abro, né, a tela inicial do MATLAB, dentro da guia Apps, eu tenho este conjunto com todos os aplicativos disponíveis. No meu caso, como eu tenho toda a licença completa do MATLAB, então todos os aplicativos estão disponíveis aqui para mim, tá? Então, esses aplicativos, eles têm interfaces, né, eles são totalmente gráficos, e a principal função deles aqui é ajudar o usuário em sua tarefa de programação. Ao invés de eu colocar, por exemplo, trabalhar com linhas de códigos aqui, né, na minha linha de comando, não, eu utilizo aí parte do meu código
desenvolvo parte do meu código através de um aplicativo do MATLAB. Tá? Então, tem para diversas áreas, robótica, automotivo, processamento de sinais, né, processamento de imagens, muitos aqui aplicativos disponíveis. Uma outra forma também, né, quando nós falamos de aplicativos MATLAB, uma outra modalidade, por assim dizer, são os desenvolvidos aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. No ambiente, deixa eu ver se não mudou aqui, esse link aqui, ó. No ambiente app, tá? Este ambiente, deixa eu ver aqui para vocês verem. O ambiente MATLAB App Designer, ele é um ambiente totalmente voltado a desenvolvimento dos seus próprios aplicativos. Tá? Eu vou mostrar aqui um na prática para vocês. Tá? Então, assim que quando nós abrimos esse ambiente, nós vemos essa tela, essa interface, onde que à esquerda aqui da minha tela eu tenho os botões, né? Caixas de edição, toda aquela parte interativa com interfaces. Estou vendo aqui também tem sliders. Então eu tenho todos os recursos que eu vou inserir na minha interface principal, que por enquanto, né, aparece aqui no centro nesse tom mais cinza. Não coloquei nada nela ainda, por isso que ela está meio apagada. E aqui na minha última coluna eu faço a programação, os callbacks referente às funções destas interfaces aqui. Então, como ficaria, né, um aplicativo pronto no MATLAB? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Tem um modelo aqui já pronto. Vendo a diferença, né? Aqui ele já está com os botões aqui, slider, aliás, não, é um spinner, né? Está colocado aqui o nome desses botões, onde eu ajusto os valores numéricos. Coloquei aqui, né, os parâmetros, no caso aqui, só voltando um pouquinho na explicação, aqui ele vai representar um comportamento de um sistema massa-mola-amortecedor, então por isso que eu coloquei parâmetros aqui, né, de massa, constante, da mola, rigidez, aqui os valores iniciais da posição e da velocidade, e a janela onde será mostrado o comportamento do meu sistema. Então, isso aqui já é um aplicativo pronto. Notem também um outro ponto, né, que conforme eu fui inserindo aqui, foi inserido esses botões, né, toda essa interface gráfica, aqui foram gerados, né, algumas linhas de código e os callbacks para chamar as funções. Então, vamos executar. Olha só que interessante, ó. Ao executar, nós veremos uma tela com esta interface aqui. Tá? No caso aqui, eu estou colocando já alguns valores para massa, né? e para as constantes de mola e amortecedor. E a minha velocidade inicial está aqui, tá? Posição inicial 0. Então, o legal aqui é que os aplicativos, né, eles são totalmente... O usuário consegue interagir totalmente com eles. Então, conforme eu aumento, por exemplo, a minha massa, olha só, estou com 7 quilos agora, automaticamente, talvez para vocês, né, que estão aí do outro lado, pode estar tendo um delay aqui, fica um pouco difícil ver, mas esta forma aqui do meu sistema, né, a representação do meu sistema, ela sofre alterações. Vamos diminuir aqui as constantes aqui, para vocês verem, né, tanto da mola quanto do amortecedor. Notem que o meu sistema vai respondendo, né, meu aplicativo vai respondendo de forma imediata. Tá? De repente eu quero até colocar aqui a posição inicial igual a 0.1, né, ele já fez o ajuste aqui também. Tá? Então esse é o ambiente App Designer, e aqui sempre alguns usuários me perguntam, né, que anteriormente, não sei, tá pessoal, qual versão mudou, mas este ambiente antes se chamava Guide, né, no MATLAB bem antigo, versões bem antigas. Me foge na memória agora em qual momento ele mudou de nome, tá?
mas hoje ele é esse MATLAB App Designer, ele está nesta aba aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu voltar na tela inicial, ele está aqui, ó. E é nele que eu faço toda essa parte de interfaces gráficas, tá? E não podemos esquecer também um terceiro item aqui muito importante quando eu falo de aplicativos, que é a parte, deixa eu abrir aqui meu MATLAB novamente, aqui, ó, que é a parte de eu compartilhar os aplicativos com usuários. Então, olha só, eu acabei fechando ele, deixa eu abrir novamente, tá aqui, ó. Através desse botão aqui de Share, eu posso compartilhar, né, o meu aplicativo aqui desenvolvido. Inclusive, tá, que aqui é um ponto muito interessante, com outros usuários que não tenham o MATLAB instalado na máquina. Tá? Então, esse é uma característica muito importante, muito interessante de se utilizar junto com MATLAB App Design. Vamos voltar lá na apresentação. Então, falamos aqui, né, dos aplicativos, duas formas, ou os que já vêm prontos, tá, que são esses aqui, ou se eu quiser desenvolver um novo aplicativo para uma determinada operação, que é através do ambiente App Design. Tá? Então, são dois pontos importantes quando falamos de aplicativos com o MATLAB. Aqui, nas perguntas, os nossos ouvintes chegando aqui, dando boa tarde, tá? Boa tarde aqui para todos, né? Para quem está chegando agora. Também perguntando se a gravação ficará disponível. Sim, tá? Ficará disponível. Então, depois vocês podem assistir. Voltando aqui. Ao próximo item, que é o ambiente Live Editor. Muitos aqui de vocês programam, né, em MATLAB com aquele ambiente editor tradicional. Não sei se vocês... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos trazer o MATLAB de novo para cá. Que é este ambiente aqui, né? O script ou o editor, tá? Tradicional do MATLAB. Tá? Então aqui, para quem já usou, eu não consigo, por exemplo, colocar figuras. Eu só coloco códigos, coloco os comentários. Se eu quiser, por exemplo, plotar um gráfico aqui, né, ok, eu coloco aqui, né, os meus códigos, executo, e aí ele vai abrir uma segunda janela aqui com gráfico, tá? Então, esse é o ambiente convencional do MATLAB, tá? O editor. Porém, surgiu aqui, né, um novo ambiente. Se não me engano, acho que ele está desde a 2016, 2017, versão do MATLAB. Chegou agora um ambiente chamado Live Editor, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Então, olha só a diferença. Aqui, eu trabalho no ambiente de programação, eu formato esse ambiente para ser um documento, um relatório, né? Então, isso aqui acho que é muito interessante para um aluno, né? Ele fazendo lá um relatório em sala de aula, quer formatá-lo para entregar ao professor, então o Live Editor vai ser uma ótima ferramenta para ele utilizar. Então, olha só, consigo colocar, né, no mesmo ambiente de programação, tanto a parte de texto, né, com títulos, eu tenho links aqui, fazendo referência com links, consigo trabalhar também com o meu editor, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, de equações, tanto o Equation, que é o do MATLAB, tá? Então notem aqui que eu tenho, né, operadores, principalmente o pessoal das exatas, né, usa bastante o alfabeto grego, parênteses, colchetes, ou seja, todos os operadores matemáticos eu consigo inserir também neste ambiente, tá? Além, de claro, né, não podemos esquecer que
a parte aqui de códigos, tá? Eu consigo inserir também. E, olha só que interessante, esse ambiente ele tem sliders, né? Ele tem interfaces gráficas. Deixa eu mostrar aqui para vocês alguma delas. Ó. Então ele tem botões, eu tenho caixa não é caixa de som, me fugiu o nome. Aquela caixa que a gente dá um check, né? Seleciona o checkbox. Eu tenho menus em cascata, campos de edição, onde eu insiro valores, insiro alguma informação. Então, eu consigo inserir toda essa parte gráfica dentro do meu ambiente também, coisa que eu não consigo fazer lá no editor convencional. Tá? Um outro ponto aqui interessante é que eu tenho os meus próprios aplicativos, no caso aqui ele chama de task, tá? Mas na verdade são aplicativos que eles vão ajudar também a automatizar algumas tarefas aqui. Então, por exemplo, tá? Eu tenho esse daqui de matemática, deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, tá? Automaticamente, se eu usar esse recurso, né? Usar esse aplicativo, automaticamente todas as valores que eu colocar aqui, parâmetros, de uma determinada equação, esse aplicativo já vai resolver para mim sem eu precisar executar linhas ou comandos, tá? Então, eu tenho esses recursos que eu não tenho no editor tradicional e acho que talvez esse seja um dos principais pontos. Todo o resultado, no caso aqui meu do gráfico, né, que é o mesmo modelo aqui que eu estou representando, né, a solução massa, mola, amortecedor. Então, os gráficos gerados, o resultado final do meu sistema, neste ambiente de programação, ele é mostrado, aqui no caso está ao lado, né, da minha solução, ou se eu quiser eu posso colocar embaixo, tá? Ou até ocultar as minhas linhas de códigos. Então, ele aparece no mesmo ambiente, tá? É diferente do editor, eu não preciso executar o meu script para ele abrir uma segunda tela com os dados e saída. Não, aqui aparece já no mesmo ambiente. E aqui, pessoal, olha só que interessante. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mesma coisa, tá? Esses sliders, na verdade, eles servem para alterar aqui o comportamento do meu sistema de acordo, né, com a posição da mola e com as constantes, tanto da massa, aliás, o peso da massa e as constantes da mola e do amortecedor. É igual o que nós fizemos lá, né, no aplicativo, no MATLAB App Designer. Olha só, estou alterando a constante da mola, ele vai alterando também, né, sua resposta. Porém, agora fizemos o mesmo exercício dentro, né, deixa eu apagar isso aqui que não tem, dentro do Live Editor, tá bom? E onde fica o Live Editor, né? Tá aqui, ó. Ou esse botão acesso já consigo acesso, ou esse menu também ele dá o acesso do mesmo jeito, tá? Então, mais um recurso, né? Por isso que ele fala aqui, né? Combina texto, figuras, equações matemáticas, códigos MATLAB e resultados num único ambiente. Consigo, inclusive, colocar links aqui de internet, tá? Por exemplo, o aluno lá está lá fazendo um laboratório, um relatório, ele quer pegar a definição, de uma equação, de uma expressão, ele achou lá um artigo, né, na internet, um artigo acadêmico, quer fazer referência, colocar aquele link neste documento aqui principal, ele vai lá e consegue. Tá? Então é um ambiente muito legal de se usar, muito interessante, é bem interativo também, tá? E eu consigo montar um documento personalizado. E depois de tudo isso, né, que nós colocamos imagens, figuras, colocamos aqui no caso fórmulas, consigo exportar para algum formato? Consigo, tá? Ele tem alguns formatos. O mais utilizado é o PDF, né? Eu consigo exportá-lo. Deixa eu ver se eu tenho algum pronto. Eu acho que esse aqui está pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Então eu exportei, tá? O meu documento feito, né, no Live Editor como um arquivo em PDF. Notem que tudo que eu coloquei no documento ele já traz aqui para mim, né?
no caso aqui a referência, falando o que são solvers numéricos, desses métodos matemáticos, índice solução, as minhas equações, os exercícios, a linha de programação, já vai tudo no mesmo relatório. Tá? Bom, vamos avançar aqui. Vamos lá. Então, ambiente Live Editor. Lembra quando eu falei lá no começo, né, desse tópico de aulas, os materiais disponíveis são, vou mostrar aqui alguns deles, tá? São esses daqui, né? Aqui na primeira página eu coloquei cálculo, física, química, porém, se eu abrir aqui, são links, tá? Que eu tenho tudo no site, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho mais materiais, né? Controle, ciência computacional, ciência de dados, os primeiros anos de engenharia, econometria, todos esses aqui já possuem materiais disponíveis, tá? Com o MATLAB. Então, é uma forma, né, de até engajar o aluno a começar a mexer com a ferramenta. Tá? Então, aqui são alguns, são gratuitos, né, para quem tem essa modalidade, a CWL. Então, parte de cálculos, inclusive também aqui tem até homework, né, para passar para o aluno fazer em casa. Ele faz algumas referências também de livros. Tá? Aqui tem alguns vídeos também, alguns exemplos interativos. Esta aba que eu abri é só de cálculo, tá? Então, olha só quantos, né, materiais aqui que eu tenho, né, para aplicar, né, junto com os alunos. Tá? Então, esse é o MATLAB Courseware. Vamos avançar aqui. Aqui eu tirei um print da tela para mostrar para vocês outros exemplos também. Tá? E aí, o Feature Courseware, que na verdade, como eu disse para vocês, também são materiais, porém, eles são destinados aos laboratórios, né? Eles são exemplos mais interativos, tá? Infelizmente, eu não vou conseguir abrir aqui um deles, tá? Mas vou pegar um exemplo, este daqui, tá? Que é o análise de circuito DC. O que vocês estão vendo nesse print aqui de tela é que realmente foi feito lá no MATLAB. Então, eu tenho lá uns circuitos, né, feito no software Simscape, né, 2 resistores, tem a minha fonte aqui. E eu tenho uma interface gráfica também desenvolvida no Simulink e no MATLAB, sendo um multímetro, né, ilustrando um multímetro. E aí eu faço, né, as medições nos pontos aqui do meu circuito. Tá? Então eu quero medir esse ponto, então eu conecto lá. Realmente tem duas interfaces que representam o cabo. Eu vou conectando aqui nos pontos que eu quero medir a minha corrente. E aí eu vou, né, o resultado vai aparecendo aqui no meu multímetro. Tá? Então, todos eles são exemplos interativos. Esse daqui, por sinal, é bem interessante, nessa parte aqui de controle. Aqui só tem alguns, tá? Mas tem muitos outros aqui materiais, olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Que nós chamamos de Virtual Labs, o da análise de circuito DC. Nota que eu tenho para diferentes disciplinas, né? Então, engenharia elétrica aqui em cima, aqui embaixo eu já tenho mecânica, aqui eu já tenho também, vou mostrar aqui para vocês, civil, aeroespacial, tá? Todos estes, né, física, química aqui também, são exemplos de laboratórios virtuais com o MATLAB e Simulink. Tá? Estão prontos. Aí às vezes você já pergunta, Leandro, mas eu baixo e como vou utilizar? Assim, tá super fácil, ele já tem um tutorial, né, ensinando a como usar, tá, cada um desses recursos, tá tudo explicadinho, tá? Inclusive alguns deles vêm até vídeos, né, para mostrar como se usa, tá? Vídeos curtos. Então são materiais bem interessantes, né, que já estão disponíveis. Tem diversos temas aqui, ó, comunicação digital, máquinas elétricas, né, como eu disse, análise de circuito DC.
Então, são recursos muito importantes, né, e interessantes. Eu estou vendo aqui tem alguns usuários que têm a licença CWL, né, outros não. Então, quem tem já a licença tem esses materiais já disponíveis, tá? Bom, adoção, né, que foi a parte inicial de implementação, aulas, né, o que o aluno pode utilizar em aula para complementar os seus estudos. Então, vimos aqui o ambiente Live Editor, os aplicativos MATLAB, os materiais já prontos, né, com o MATLAB e a disciplina. E agora aqui, deixa eu ver aqui, a parte de estudo, né? Vamos dizer assim, é a lição de casa dos alunos, né? Tá lá na aula, vai para casa, agora ele vai estudar, ele vai absorver todo o conteúdo, né, que ele viu em sala de aula. Então, como ele pode fazer isso, né? Aliás, vamos mudar a pergunta. Como o MATLAB pode ajudá-lo a absorver, né, todo o conteúdo que o professor deu em sala de aula, toda a teoria, né, toda a parte prática em laboratório? Como o aluno pode fazer isso utilizando o MATLAB? Então, eu tenho esse recurso aqui, tá? Que é os treinamentos MATLAB, que é o Self-Paced Online Courses, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui no quadro de perguntas. O Edson aqui fez uma pergunta muito interessante, se existe material desse tipo em português. Edson, infelizmente não, tá? Inclusive, a gente já falou, né, com a MEFRO, já deu essa sugestão que muitos professores, educadores, né, pesquisadores e alunos também querem, né, material em português, tá? Por enquanto, tá? Por enquanto ainda não está disponível, tá? O que seria assim legal até para ajudar, né, a fomentar mais, a espalhar mais a utilização aqui desses materiais, mas por enquanto ainda não tem, tá? Em português, tá bom? O Marcos aqui pergunta, né, onde é possível acessar esses materiais. Marcos, eu vou pegar aqui como exemplo, deixa eu mostrar para você aqui. Eu não sei, tá, mas eu não consigo ver qual instituição, Marcos, você é, mas deixa eu acessar aqui. E assim todos veem também, né, onde que eu acesso ao TFPR. Legal, Marcos, olha só. Então, vocês aí da UTFPR têm a licença CWL, todos esses recursos que eu estou mostrando, tá? O TFPR já tem. Então, Marcos, qual a primeira coisa que você, né, ou qualquer usuário que queira acesso a esses materiais tem que fazer? É ter acesso lá ao portal, tá? Se você tiver com dificuldade de acessar o portal, pode enviar um e-mail para a gente, pode falar com departamentos também lá de TI de vocês, tá? Mas o portal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu vou pegar aqui como exemplo, tá? A Universidade da PUC, né? Onde eu me formei. Embora eu não tenha acesso, tá? Sou um ex-aluno, não tenho acesso, mas eu consigo mostrar aqui a página inicial. Então, Marcos, vai ser essa interface aqui que você vai ver, tá? O nome da tua universidade, né? O portal CWL tem essa interface aqui. Tudo que a gente está falando até agora, olha só, é a parte, né, de desktop, online, mobile, como faz para baixar. Aqui eu vejo a lista de produtos disponíveis, no caso CWL são todas, né? E aqui inclusive ele já dá o link para eu baixar as ferramentas também, tá? Parte de suporte, essa parte de curso, tá? E de tutoriais estão aqui, ó, nesses dois itens aqui, tá? Neles, inclusive aqui tem até, né? É legal que eles põem diversas maneiras para a gente chegar na mesma página. Aqui também eu consigo acessar, entendeu? Então pode ser aqueles dois botões lá em cima, pode ser por aqui também, tá? Eles estão todos aqui nesta página, tá? Ou, deixa eu voltar aqui, através desses dois recursos aqui, né? O Get Field Access to Online Courses ou os tutoriais.
Aqui também, eu acho que, vamos fuçar aqui, ó. Ah, aqui também eu consigo, olha só. Tá? Ele já vai mais, parece que até um atalho também, não precisa andar por muitas páginas, tá? Aqui ele está dando aqui, né, os laboratórios virtuais que nós vimos, tá? Ele dá acesso aqui a aplicativos também. O MATLAB OnRamp está aqui, tá? Não só o OnRamp do MATLAB, mas como os outros. Vamos ver que ele abre mais aqui. Todos os cursos aqui disponíveis, tá? Porém aqui já filtrados, né? Por tipo de curso, disciplina. Então, e esse último link, deixa eu ver o que é. Esse último link é aquele que eu estava mostrando aqui para vocês, né? De mais materiais para curso. Então, resumindo, tá? Vamos voltar tudo aqui, ó. Página inicial, que é o portal da universidade, né? Quem tiver acesso vai ver o nome da universidade aqui, tá? Pode ser por aqui ou, se preferir, nesta área aqui de MATLAB Courseware. Clicou, laboratórios virtuais que acabei de mostrar está aqui, e aqueles materiais de aula estão, deixa eu ver aqui, ó, no último link lá embaixo, tá? Todos os materiais para aula. Ok? Eu vou até arriscar aqui, colocar esse link, pessoal, para vocês, né? Tentarem acessar depois. Deixa eu colocar aqui no chat. Não sei se vai dar certo, tá? Mas pode ser que o caminho seja o mesmo também quando vocês entrem com suas contas, tá? Deixa eu colocar aqui na... Tá o link já de materiais, tá bom? Materiais, né? E... Ver se eu consigo acessar aqui. O que tem aqui? Ah, aqui ele só tem dos filtros Kalman. O outro laboratório virtual, deixa eu achar aqui para vocês. Projetos, eles mudam às vezes os... Research... Ah, aqui achei. Aqui, ó. Aqui, ó. Feature Courseware. Pronto. Aqui, ó. Então, eu estou colocando dois links, tá? Material para estudo e os laboratórios virtuais, tá bom? Ah, o Heraldo aqui também perguntou, né, Heraldo, legal sua colocação, né? Falou da... Se for MATLAB pelo Google Chrome, tem opção para traduzir em português. Tem sim, tá, Heraldo? Tá? Inclusive, vou até mostrar aqui mais para frente, né? O MATLAB no browser, tá? Você tem razão. O que a gente não consegue traduzir, tá, Heraldo? Dependendo do conteúdo, né? Como acho que foi o Edson que perguntou aqui para a gente, por exemplo, são alguns conteúdos do material aqui, tanto do laboratório virtual quanto daquele material de disciplinas, que é esse aqui, tem alguns conteúdos que vêm, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tem alguns conteúdos que vêm já no formato LiveScript no MATLAB, tá? Eu não consigo abrir de forma online, só em desktop, tá? Inclusive os vídeos explicativos, às vezes eles compactam todos os arquivos e mandam, tá? Como se fosse uma biblioteca, alguns eu não consigo, tá bom? Pessoal aqui comentando bastante, né, do LiveScript, referente a imagens, né? O Celso aqui perguntou, né, Celso, utilizando o comando OpenFig, onde que abre a imagem, ela vai abrir dentro do LiveScript, tá, Celso? Tudo que a gente for fazer, gerar gráfico, rodar lá um algoritmo, abrir uma figura, abrir um arquivo de áudio, tá? Todas as janelas que forem aparecer, aparecem dentro do LiveScript, tá bom? Diferente do script tradicional, né, que abre sempre uma segunda tela para a gente. Tá? Então vamos continuar aqui, pessoal.
Já estava passando aqui pela parte de estudo. Então, quais são os treinamentos e cursos do MATLAB? Então, só para ficar claro aqui, tá? Vimos materiais de estudo, vimos materiais de laboratórios virtuais, vamos assim dizer. Agora, como lição de casa dos alunos, a parte de estudo. Olha só, então, mesma coisa. A CWL ela já fornece, tá, via portal, alguns treinamentos, se eu não me engano, acho que tem cerca aqui de 50 treinamentos, tá? Falho aqui minha memória, salvo engano, para mais diversas áreas. Então, olha só, aqui eu tenho já, né, toda a parte de matemática, de cálculos, né, diferencial, álgebra, matemática simbólica. Vou entrando em áreas mais específicas, por exemplo, Deep Learning, Image Processing, Machine Learning, né, a parte aqui do máquina de estado. Então, aqui só coloquei alguns, tá? Esses materiais também estão no portal, tá? De quem tem a CWL. São cursos, alguns aqui chegam até 8 horas, 16 horas, são cursos mais extensos, tá? E aqui é onde que realmente o aluno vai colocar a mão na massa, vamos dizer assim, tá? Com esses treinamentos. Eles são, o que eu acho legal deles é que eles não são tão teóricos, eles são mais práticos, né? A gente aprende na prática, não tem aquele, né? Só leitura e não mexe na prática para fixar, né, o exercício em MATLAB, não. Tá? Eles são bem práticos. Inclusive aqui tem dois aqui que eu também destaco, não está aqui na tela, que é o MATLAB Fundamentos e o Simulink Fundamentos. Eu mostrei lá no começo, o MATLAB é um ramp, lembram? Né? E o Simulink é um ramp. Um era 2 horas, se eu não me engano, o MATLAB, e o Simulink eram 3. Aqui, pessoal, o MATLAB Fundamentals e o Simulink Fundamentals, cada um já tem 8 horas, então ele já abrange todo o conteúdo, né, do MATLAB básico. Tá? Então ele dá uma boa aí, vamos dizer assim, uma boa passada naqueles tópicos, né? Gráficos, como importar arquivos, como exportar, a parte de programação, sintaxe. Então, são 2 treinamentos aqui. Não coloquei aqui na tela, tá? Não está aqui na tela, mas são bem interessantes. É o MATLAB Fundamentals e o Simulink Fundamentals. Bom, parte de estudo, parte prática agora. Parte prática, que na verdade nós trabalhamos bastante com o Simulink, né? Na verdade ele funciona como se fosse um laboratório virtual, tá? E inclusive, né, vocês imaginem que junto comigo, dentro desse laboratório virtual, eu consigo colocar, implementar hardwares, né? Tem o suporte a hardware, tem o suporte a dispositivos móveis, celulares e MATLAB no browser também. Então, começando aqui com o Simulink, tá, em linhas gerais, ambiente gráfico, com total integração junto ao MATLAB, onde fazemos modelagem multidomínio de sistemas. Já já eu vou abrir aqui um exemplo na prática do Simulink. Faço também simulação e validação, sempre seguindo a metodologia de Model-Based Design, ou seja, essa metodologia é quando eu trabalho, né, o próprio nome já diz, projeto baseado em modelo, eu não estou trabalhando com linhas de código aqui, estou trabalhando com blocos que representam o meu modelo. Né? Eu vou fazer a minha validação do meu sistema com esses blocos. Tá? Esse é o modelo que eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir aqui na prática, como a gente está falando bastante aqui do massa mola amortecedor, então vimos o massa mola amortecedor no MATLAB aplicativo, no MATLAB Live Editor, agora no MATLAB, MATLAB não, né? No Simulink e no Simscape. O Simscape, ele é uma biblioteca dentro do Simulink, tá? Então, qual é a diferença de um para outra? No Simulink, olha só, esse aqui é o diagrama Simulink do sistema massa-mola. Eu trabalho com blocos que representam equações, funções, operações matemáticas para
fazer a modelagem dinâmica de um sistema. Tá? No caso aqui, o nosso massa-mola amortecedor. Tá? No Simscape já é diferente. Tá? No Simscape, eu tenho blocos que representam o sistema na sua forma física. Então, olha só que interessante. Eu tenho um bloco que representa a massa, eu tenho um bloco que representa o amortecedor, né? Aliás, a mola, e o amortecedor. Tá? Então, esse mesmo sistema desenvolvido no Simulink ficou com esta interface aqui no Simscape. Um é melhor do que o outro? Não. Depende da aplicação, né, do que eu pretendo fazer. Se eu quero apenas representar equações matemáticas, a dinâmica de sistema, Simulink. Agora, se eu quero representar realmente o sistema em sua forma física, aí eu vou abrir o Simulink e acesso a biblioteca Simscape que ele tem lá, e aí eu represento o meu sistema. Tá? Então, essa é a diferença. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. O Simulink ele tem, né, essa interface, trabalho com blocos, representando aqui a minha equação matemática, né, o sistema massa-mola amortecedor. Aqui eu tenho todos os blocos que estão disponíveis no Simulink. Notem, esses daqui são os blocos fundamentais, tá? que é esses que estão aqui na tela, algum deles. Porém, né, eu citei o Simscape lá na outra apresentação, no outro slide. O Simscape aqui, ó, a biblioteca do Simscape é essa daqui. Tá? Então, notem aqui que ele tem domínios hidráulico, elétrico, mecânico. O mecânico está aqui embaixo. Tá? Então, aqui já são, deixa eu abrir aqui para vocês verem, por exemplo, o elétrico. E está um pouquinho lento aqui. Deixa eu fechar esse. Vamos ver se ele abre aqui. Ah, aqui, ó. Está um pouco pequeno, tá, pessoal? Não sei se vocês conseguem ver, mas abri aqui a biblioteca do Simscape, parte elétrica, né? Ele apresentou aqui diodos, pontes, né? Todos os componentes físicos para eu implementar o JFET, o MOSFET no sistema. Bom? Bom, vamos executar. Stop time igual a 5. Executou o modelo. Se eu abrir aqui o meu scope, né, que é o visualizador do Simulink, deixa eu arrastar aqui a tela para vocês verem, ó. Ele dá aqui, né, o comportamento do meu sistema, tá? Aqui, ó. Ok? Eu mexi lá nos parâmetros, por isso que, né, o sistema, deixa eu mostrar aqui para vocês aonde eu mexi, tá? Olha só. Os parâmetros da massa, né, e da mola do amortecedor, conforme eu mexi nos outros exercícios e como eles estão no workspace do MATLAB, tá, ele está pegando os parâmetros, os atuais valores daqui. Então, por isso que ele saiu essas formas aí, né, de resposta do meu sistema divergentes, tá? Resposta correta, né, se eu ter um sistema ideal, seria mais próximo disso aqui, tá? Por que aconteceu isso, né? Muitos perguntam. Porque o Simulink interage com o MATLAB. Né? Então, se eu quiser trazer, por exemplo, variáveis aqui de fora do MATLAB, né, representando, no nosso caso, o valor da mola e as constantes da massa do amortecedor, da mola do amortecedor e o valor da massa, se eu quiser trazer esses valores para dentro do meu sistema no Simulink, ele traz. Tá? Então, eu consigo, né, fazer essa interface entre os dois ambientes também. Tá? Colocar valores aqui das constantes e trazer para o meu mundo lá do Simulink. E aí vocês imaginem, né? Realmente ele tem uma cara, né, de um laboratório, né? Estou trabalhando aqui com o sistema físico, estou representando aqui a dinâmica de um sistema, estou analisando os meus resultados aqui no bloco Scope, né? E aí, juntando a isso, somando tudo a isso, eu consigo também adicionar hardwares junto com o MATLAB Simulink. Então, isso é muito interessante, tá? Principalmente aqueles hardwares acadêmicos, né?
Aqui tem uma lista de todos os hardwares que o MATLAB Simulink suportam, mas aqueles acadêmicos, né, o Arduino, o Raspberry Pi, se o aluno quiser fazer um projeto, né, desenvolveu lá uma lógica no Simulink e quer implementar aquela lógica no Arduino lá que ele está fazendo, ou que eu vejo bastante projetos assim, né, utilizar o Arduino como sensor, captar os dados, né, e trazer para dentro do MATLAB e fazer análise também, eu posso, tá? Então, o aluno aí tem toda essa gama, né, de possibilidades para estar fazendo essa interconexão entre dispositivos, tá? Não tem restrição. Tá? Inclusive aqui, né, um exemplo de hardware suporte com um robô da Lego aqui, né, toda a parte lógica aqui. Se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo desse, tá? Montando aqui o robozinho, né? O robozinho montando aqui, resolvendo o problema aqui do cubo, né? Colocando as cores na mesma face. Então, toda a lógica do meu sistema, tá? Foi desenvolvida no Simulink, tá? E aí ela foi gerado o código, né, dessa lógica aqui, um código C a partir do MATLAB, e depois ele foi embarcado dentro do controlador aqui do nosso robô da Lego Mindstorms aqui, tá? Então tenho toda essa parte de integração com hardwares, inclusive também, tá? Eu gosto sempre de citar isso, integração com ambientes, com instrumentos de bancada, né? Eu consigo também fazer essa interação de componentes, com placas de aquisição, né, com câmeras, tá? Aqui já é mais para a parte automotiva, né, para alguns dispositivos envolvendo protocolos automotivos, tá? E aqui, né, algo mais básico, como por exemplo aqueles hardwares de baixo custo, eu também consigo fazer a integração, né, a interface com o MATLAB. MATLAB Mobile, aí um recurso do MATLAB no dispositivo móvel, né? O legal aqui é que eu consigo utilizá-lo como um sensor de aquisição de dados, né? Toda essa parte, como vocês estão vendo aqui na tela, né? Acelerômetro, GPS, eu consigo captar no MATLAB Mobile e trazer para dentro do MATLAB e fazer análise, tá? Ou fazer captura de imagens e vídeos também para fazer, por exemplo, um tratamento lá na ferramenta Imaging Processing, tá? Por exemplo. Bom, aqui, como eu não consigo mostrar, né, no meu celular, então aqui tem um vídeo curto aqui explicativo. Na verdade, né, o que ele está fazendo aqui? As operações, né, que eu já faço no MATLAB. Aí ele vai plotar um gráfico, tá? Então, basicamente ele faz o que o MATLAB faz, essa parte matemática. Gerou aqui um gráfico, né, com as coordenadas representando o símbolo do MATLAB. E agora acho que a parte interessante aqui é que eu consigo, né, no caso aqui o usuário, ele está configurando o MATLAB no dispositivo móvel para ser um sensor, né? Então, olha só, ele vai pegar diversos dados. Vou esperar mais um pouquinho. Aqui, ó. Então, ele vai habilitar aqui os dados, né, de aceleração. Aí vai pegar também o campo magnético, né, orientação, velocidade angular também, posição. Tá? Então, ele habilitou diversos sensores, diversos dados. Né? O celular aqui sendo utilizado como sensor. Vai gravar vamos dizer assim, vai pegar uma amostra desses dados. Pegou cerca de 10 segundos. Vai gerar um arquivo novo. E vai trazer esse arquivo para ser processado dentro do MATLAB. No caso, ele vai processar dentro do MATLAB Mobile, porém, se eu quiser trazer esses dados e processar no desktop, tá, eu também consigo, ou até mesmo no MATLAB Online. Então, aqui ele trouxe todos aqueles dados, né, e vai
fazer aqui, por exemplo, os plots, né, de posição por velocidade, né, sai um gráfico desse jeito. Tá, então, se ele quisesse, por exemplo, né, ele parou aqui no posição por velocidade, pegar a aceleração e implotar em relação à posição, também ele consegue, tá? Então, são diversos... isso que eu acho legal, né? Que com um único dispositivo, tá? Mais para frente a gente vai ver, esses 3 modos de ter o MATLAB, mobile, online e desktop, eles vão comunicar entre si, tá? Depois vem o MATLAB online, né? Que é o MATLAB, como vocês estão vendo aqui, sem downloads, instalações, que é tudo no browser da internet. Vou mostrar aqui para vocês, tá? No caso aqui, quando vocês entram com a conta do MATLAB, né, no portal da Mathworks, vocês vão ver, deixa eu ver, talvez até tenha caído já aqui minha conexão, minha conta. Vamos ver se eu consigo acessar. Então, o MATLAB Online, aqui estou acessando o MATLAB Drive. O MATLAB Drive, na verdade, é este daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, o MATLAB Drive, né, antes de a gente mostrar online, o que ele vai fazer, tá? Ele é o serviço em nuvem do MATLAB, onde eu armazeno lá todos os meus dados, tá? E aí, através dele, eu vou fazer a conexão, né, entre os dispositivos em que eu tenho a MATLAB, seja desktop, seja online, seja mobile. Então, isso é muito legal porque, de repente, estou lá em campo, né, aquisitando imagens para fazer um processamento mais apurado, mais avançado, colocando deep learning, visão computacional. Então, captei aquelas imagens, salvo no Drive, cheguei na universidade, né, ou na minha casa mesmo, acesso via desktop aqueles dados e faço o processamento na Image Processing, na Computer Vision, usando a Deep Learning Toolbox. Então, é um recurso bem legal esse Drive. Aqui tenho abrindo aqui o MATLAB Online, né, muitos de vocês já conhecem também. Olha só. Interface bem parecida, né, com o MATLAB Desktop. Tá, esses aqui são os arquivos meus que eu sincronizei no Drive. Tá, os mesmos recursos. Lembrando que, tá, não são todas as toolbox que eu tenho compatibilidade com o MATLAB Online, porém tem a maioria, tá? E algumas toolbox também têm algumas restrições, tá? Não são todas. Mas, vamos dizer assim, o principal, né, a maior parte do trabalho eu consigo desenvolver no online também. Inclusive, né, todo ano a Mathworks está colocando alguma coisa nova, alguma ferramenta nova, alguma característica nova, então sempre, tá? Por isso que é bom vocês ficarem atentos também, sempre este ambiente aqui, o MATLAB Online, está sendo atualizado com novas funções e aplicações também, tá? Vamos aqui voltar para a nossa apresentação. Estou brincando aqui nas telas. Porque a gente trabalha com 2 monitores e às vezes a gente se confunde. Deixa eu colocar aqui novamente para vocês. Pronto, agora sim. Então, né, vamos dizer assim, o esquemático, né, dos dispositivos MATLAB com o Drive se dá dessa forma. E por fim, tá, terminando aqui, faltam uns 15 minutinhos. Avaliação contínua com o último recurso aqui, ó, o MATLAB Grader. Tá? Esse daqui, talvez de todos esses que eu falei, é um dos principais, se não o principal. Tá? O que seria o MATLAB Grader? O MATLAB Grader ele vai ser um ambiente também online, onde eu gero tarefas de programação, tá? De uma determinada disciplina. A partir do momento que eu gero essa tarefa de programação, tá? Por exemplo, eu vou colocar uma tarefa aqui para o aluno calcular a área de uma figura. Tá? Então, eu gero essa tarefa,
depois vocês vão ver aqui na prática como funciona. Gera essa tarefa, envio para a minha turma de alunos, pode ser 30, 40, 50 alunos, tá? Que seja, envio para todos eles, e aí eles vão ter que me responder, tá? Posso colocar tempo de resposta, por exemplo, o aluno tem 2 dias para fazer, né? Posso colocar também quantas vezes o aluno pode submeter o trabalho, né? Verificar se o trabalho que ele fez está certo antes de enviar, também eu posso. E, ao final, quando ele for submeter, o aluno submete essa tarefa com as respostas, né? Com as programação lá em MATLAB corretas ou erradas, tá? O MATLAB corrige, né? Então, aí ele dispara um feedback tanto para o aluno quanto para o professor, ok? Então, vamos mostrar aqui como funciona o MATLAB Grader. Deixa eu pegar aqui novamente o MATLAB. MATLAB Grader é essa interface aqui, tá? Eu acesso via site da Mathworks. Então, aqui no caso, né? Eu já tenho alguns problemas já feitos. Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se é este aqui. Descrição. É este mesmo, tá? Então, aqui envolvendo trigonometria, tá? Coloquei aqui o primeiro exercício para função cosseno. Então, olha só que interessante, ó. Lá o professor acessou essa página, né? Então, o que ele vai fazer? Imagina que aqui estava em branco, o que ele vai fazer? Aqui, nessa primeira etapa, ele coloca o descritivo, né? O enunciado do exercício. Coloquei assim, bem simples, bem básico aqui, tá? Só para mostrar para vocês, né, como funciona. Então, coloquei assim, conhecendo os valores de x, né? Deu um intervalo aqui, calcule com uma variável y e utilizando funções MATLAB correspondente, calcule o cosseno de x e plote os resultados em um gráfico identificado com o nome. O exercício está aqui, enunciado. Coloquei aqui o tipo de problema, né, como script. E aí, eu coloquei a solução referência aqui, tá? Então, notem, né, eu coloquei o enunciado, eu pedi para o aluno calcular o cosseno, então seria a linha de código correspondente seria essa daqui, plotar o gráfico, que eu pedi também, e colocar nome no gráfico, tá? Coloquei a solução referência, então aqui é muito importante, porque quando o aluno submeter, é essa referência que o MATLAB vai ter para fazer a correção ou não, tá, do exercício, para ver se está certo ou se está errado. Tá? Antes de eu enviar, eu posso fazer o teste, né, validar minha solução. Vamos ver? Olha só. Ele está validando aqui minha solução, ou seja, né, essa solução referência, e passou em todos os testes. Tá? Então, olha só, que interessante. O teste 1, né, ele pergunta se a função seno estava presente, cosseno, aliás, estava presente. Então, ele foi lá, solução referência, viu que a função cosseno está presente, que é o teste 1, ele deu um check aqui. Tá? Depois, ele pergunta, aqui as variáveis, não sei porquê, tá? Não sei se é problema da internet, na verdade aqui estava escrito assim, né? A função cosseno está presente, né? Cosseno presente, aqui no caso eu coloquei assim, que a variável y foi criada no teste número 2, ele vai verificar aqui, ó, a linha 2 está assim. A variável y está aqui, então logo ele vai dar mais um check aqui na minha solução referência. 3, a função plot está presente? Ele vai checar, plot está aqui na linha 3, vai também dar um check para a gente lá. E a última, se eu coloquei o título no gráfico, né? Se a função title, no caso, para colocar o título no gráfico, está presente. Vamos ver aqui, solução referência, está aqui na linha 4, logo mais um check. Então, minha solução referência está ok. Tá? Eu coloquei todas vamos dizer assim, as funções que o aluno deve colocar, porque não tem outra, né, para gerar um plot simples, não tem outra para colocar um título, são essas funções que ele tem que usar. Tá? Não tem outra para gerar um cosseno, então é aqui que o MATLAB vai fazer a comparação.
Perfeito? Feito isso, o professor envia, tá? Eu não vou sair por enquanto dessa tela, mas depois eu mostro. Tem uma tela que eu coloco todos os e-mails e aí ele dispara de forma simultânea para todos os alunos, tá? Olha só, qual que é o template do aluno? Quando o aluno receber, ele vai ver algo parecido com isto aqui, ó. Tá? Ele recebeu, quero colocar figuras? Coloco. Quero colocar links? Coloco também, tá? Como eu disse, tá, pessoal? Tá bem simples aqui, né? Só para mostrar aqui para vocês. Olha que o aluno enxerga. Enunciado. Inclusive, eu consigo fazer até referência aqui, né? MATLAB, a documentação do MATLAB. E o script que eu montei, tá? Então, eu coloquei assim, né? Valores de x, que foi os valores que eu dou no enunciado, está aqui. Calcular os valores de cosseno, então eu vou lá, né, e coloco. Aliás, ele pede no enunciado para salvar, né, os valores na variável x, tá? Ponto e vírgula. Opa, meu teclado aqui não está com ponto e vírgula. Depois eu falei assim pro aluno calcular, né, gerar o plot para mim, o gráfico. Então ele vai colocar aqui plot de x e y, tá? E por último, identificar o meu gráfico gerado. Então, olha só, vou colocar aqui cosseno dx. Tá? Interessante aqui, ó. O aluno, né, o professor pode dar a opção do aluno rodar o script para ver se ele está certo antes de enviar, ou se quiser eu posso tirar essa opção aqui e já submeter direto. Tá? Então, eu vou submeter. Aqui, ó. Tá? Todas as alternativas, né? Ou seja, a função cosseno para gerar os cossenos dos valores, variável y, o plot, né, para gerar o meu gráfico, e a identificação do meu gráfico, todas as funções o aluno colocou, a sintaxe dele está certa, está perfeita, e, obviamente, ele gerou o gráfico aqui para mim. Tá? Então, né, como diz aqui, passou. Passou aqui no teste. Esse é o template do aluno. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Aqui em Manage People é onde o professor ele vai convidar os alunos, né, vamos dizer assim, vai enviar o exercício para os alunos. Então ele começa colocando aqui os e-mails, né, os endereços de e-mails, tá? Aí aqui em Map, neste mapa aqui é onde o professor tem acesso como foi a minha turma, como foi a minha sala de aula, tá? No caso aqui, pessoal, só tem um ponto que é o leading aqui, tá? Que é esse pontinho azul, porque eu só mandei essa solução, né, esse exercício para uma pessoa só. No caso de vocês, 30 pessoas, 30 alunos, 40, iriam aparecer, né, os demais pontos aqui distribuídos nesse gráfico, tá? O legal desse gráfico é que ele mede o tamanho da minha solução e a ordem de chegada. Então, ou seja, ele vai dar para mim quem foi o aluno mais eficiente, né? Montou um código menor, umas linhas menores, ele pode ter usado a mesma função lá, cosseno, mas às vezes ele colocou uma sintaxe diferente, quando colocou x, quando colocou y, um ponto e vírgula, né? Fez uma linha um pouco maior. Então ele vai, vamos dizer assim, medir isso para mim e ele vai dar quem foi mais efetivo, né? Obviamente, quem for mais efetivo vai quem está liderando, ou seja, tamanho menor, né? E quem chegou mais rápido, tá? Então, eu tenho 3 legendas, né? Quem errou, quem acertou e quem está liderando, né? Quem foi o mais eficiente, tá? Então, esse daqui é o MATLAB Grader, tá? Ele está no mesma coisa para acessar, né? A gente acessa o site Mathworks, tá? Se você digitar aqui Grader já direto, inclusive ele também dá para acessar por aquele caminho do portal, lá naquela página inicial, tá? Aqui ele dá o acesso. Lá na página inicial, eu também tenho lá o
o caminho para ir para o MATLAB Grader. Então, isso aqui eu acho que, né, é um recurso bem interessante, né, de, vamos dizer assim, tá adotando junto com os alunos, né, até para eles aprenderem, né, a programar em MATLAB com aquelas tarefas vistas em sala de aula. Tá? Continuando, chegando ao fim, aqui basicamente esse slide é um resumo do que nós vimos, né? A interface do Grader com enunciado, aqui ele colocou figura, gráfico também, onde nós colocamos a solução e se está certo ou errado. Aqui, olha a diferença do gráfico, né? Aqui teve mais pessoas já. Essa parte aqui também, né, de interfaces, né? Tem um gráfico aqui em pizza, tem um gráfico de barras, eu também consigo ter acesso, né? Quem resolveu, quem não resolveu, quem não submeteu, tá? Aqui são prints, tá? Desses dashboard. E eu tô vendo que tá faltando 4, 5 minutinhos. São esses aqui os recursos, tá? Que nós passamos aqui hoje, vimos aqui hoje, né? Cada uma dessas etapas tem como eu aplicar o MATLAB para, né, complementar, né, o que o aluno vê em sala de aula. Inclusive, o aluno pode fazer esse complemento em casa, né, ele pode fazer esse estudo em casa. E aqui a parte de extras que eu tinha dito para vocês, né? Primeiro é a MATLAB Central, que essa aqui eu gosto bastante, por quê? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Eu acesso tudo via site da Mathworks ou portal CWL que eu mostrei para vocês, tá? Eu tenho que ter uma conta, né? Uma licença. Olha só que interessante. Aqui é a comunidade MATLAB, onde, dentre outras coisas, tá? Eu consigo achar, por exemplo, exemplos de códigos, exemplos de exercícios, até toolboxes desenvolvidas por usuários eu consigo achar nessa comunidade. É legal que eles dividem aqui por ferramentas, né, por aplicações. Então, é um recurso que eu recomendo vocês bastante, né, para quem não conhece, a utilizar. Tá? Eu tenho, lembro daquelas interfaces gráficas, né, daqueles aplicativos que eu mostrei lá no comecinho, tá? Tem outros exemplos aqui, estou até vendo um aqui já de um simulador de controlador P&D, tá? Então tem diversos itens aqui, menus, tá? Que são os mais recentes, né? Mas, por exemplo, só do Simulink, ele lista aqui que eu tenho 854, né? Arquivos relacionados ao Simulink, modelos já prontos, interfaces, tá? Então, é um extra aqui muito interessante para vocês utilizarem. Inclusive, quem quiser compartilhar também, né? Colocar código, colocar alguma toolbox nessa comunidade, também tem esse acesso também, tá? A parte de projetos, né? Aqui dos alunos, aqui também está dentro do site da Mathworks. São projetos aqui envolvendo diversas disciplinas, né? Estou vendo aqui internet das coisas, manutenção preditiva, aqui o projeto aqui de satélites. Então, são alguns projetos feitos com o MATLAB, robótica aqui, por exemplo, né? E que se destacam, tá? Então, é legal também do estudante, né? Tá vendo também isso aqui, né? Tem algumas ideias legais aqui, inclusive. Isso tudo dentro do site. E aqui também, aqui eu posso chamar que é um case de sucesso, né? Uma página dentro da Mathworks com alunos, né? Que viram MATLAB na academia e quando eles chegarem em grandes empresas, eu já abri aqui, eu vi aqui, né? Jaguar Land Rover, eles também utilizaram o software MATLAB na sua carreira profissional. Então, lá nos primeiros slides, quando eu falei aqui, pessoal, da importância da integração, né? Academia, aluno e empresa, né? Todos, né? A três mãos, todos são beneficiados, né? O aluno na sua carreira, as empresas no desenvolvimento de projetos, por quê? Porque eles vão ter as cabeças lá pensantes, né? Os alunos, a mão de obra. E as universidades também, né? Saem beneficiadas porque é o nome delas que está sendo levado, né, para as empresas, é o nome dela que está sendo referência para outras universidades.
vai ter cada vez mais aquela procura de alunos, né, querendo estudar naquela universidade. Então, daí surge aquela importância que eu falei para vocês lá no comecinho da apresentação de hoje. Tá? Finalizando aqui, algumas competições que o MATLAB está presente, tá? É a Fórmula SAI Brasil. Inclusive, eu estou vendo aqui no chat, tem algumas, pelos domínios aqui de e-mail, algumas instituições aqui, né? Alguns colegas são dessas universidades. Hackathons, que são as competições de programação, tá? Nós aqui da OpenCAD também desenvolvemos essas competições para quem tem essa modalidade de licença, né, a CWL, tá? E, por fim, os nossos canais de acesso, tá? Então, fiquem por dentro, né, do que passa aqui com o OpenCAD, questão de eventos, né, de workshops, de webinars, tá? Nos acompanhem. O Pedro aqui também é do marketing, tá? Ele ajuda a divulgar isso bastante também. E, por fim, agradeço, né, a presença aqui de todos. Passou 2 minutinhos aqui, estou vendo, né? Então, agradeço a presença, a participação de todos. Dúvidas que vocês tiverem, tá? Tá aqui na tela o meu e-mail, pode mandar para mim, tá? Que eu respondo. Se quiser informações também mais comerciais referentes à licença, né? Preço, como faz para adquirir, manda e-mail para mim que eu encaminho, tá? Para o setor nosso responsável, né? Para o nosso gerente de vendas. E aí, finalizamos aqui. Pedro, você tem alguma coisa para colocar aqui para os nossos ouvintes? Se o Pedrinho está aqui conosco, se caiu ali um dele. Estou vendo aqui algumas perguntas, né? E, Leandro, eu tô aqui sim, viu? Ah, legal. Pedrinho, eu estou vendo aqui algumas perguntas, né? Tem uma pergunta aqui do Luiz, se é possível simular impactos com o MATLAB, tá? É sim, Luiz. O MATLAB, inclusive, tá? Principalmente no ambiente que eu mostrei para vocês, Simscape, né? Eu consigo colocar falhas. Por exemplo, se eu estou trabalhando com. Vou dar um exemplo aqui totalmente fora do que você perguntou, tá? Mas só para você ter uma referência. Estou trabalhando com uma linha de transmissão e quero, de repente, simular um curto, né? Consigo. Um efeito térmico, eu consigo, tá? Então, MATLAB a gente consegue sim fazer, né? Submeter os nossos projetos a adversidades, vamos dizer assim, externas, tá bom? O acesso para os fundamentos são os mesmos. O Daniel pergunta. É assim, tá, Daniel? O mesmo caminho que eu fiz, né? Naquela parte de. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É até bom para todos aqui observarem também, né? Mais uma vez estou usando aqui o exemplo da PUC, tá? A universidade onde eu me formei. Então, todos os cursos, tá? O MATLAB Fundamentos, que eu disse, inclusive, ele vai estar nestas guias aqui, tá bom? Acho que o MATLAB Fundamentos, acho que é o primeiro que aparece aqui já, quer ver? Aqui, ó. Primeiro on-ramp, segundo os fundamentos. Aliás, eu falei que era 8 horas, mais ainda, ele é 16 horas e meia aí, tá? Ele é bem, ele dá um bom uma boa passada nesses temas. Eu fiz o corte. O André Martim perguntou, né, André? Comprou uma licença em 2020 do MATLAB. Aí a sua pergunta é se você tem acesso a esses materiais que eu apresentei, né? André, eu não estou conseguindo ver aqui o seu domínio de e-mail. Pedro, você consegue ver do André Martim? Aí, pelo seu domínio, a gente consegue ver se você tem ou não, tá? Se tua universidade ou não tem a licença, essa licença CWL, tá? Se eu puder informar aqui pra gente. Leandro, você pode repetir de novo a pergunta, por favor? Ah, então, aqui o nosso colega aqui, Pedro, ó, o André Martim, Uhum. pergunta se a licença dele tem as funcionalidades que eu mostrei aqui, tá?
Eu não consigo ver o domínio dele aí da universidade. Você consegue ver no e-mail aí? Senão a gente já responde aqui para ele, tá? André Martins, ele é da Unicamp. Não tem, né, Ah, ainda. Unicamp. Ah, Unicamp tá. não tem. Tá. André, a Unicamp ainda não tem, tá? Mas tem uma boa notícia que o nosso pessoal aqui do comercial está em negociações, tá? Com a Unicamp, né? A Unesp eu sei que já tem, daqui das grandes aqui de São Paulo, né? Mas está em negociação, sim, com a Unicamp, tá bom? Walter mandou uma pergunta aqui bem interessante, que se o MATLAB pode integrar com o Moodle e outros programas científicos e industriais. Pode sim, Walter. Inclusive, esse processo é feito através daquele MATLAB Grader que eu mostrei aqui para vocês, tá? Pessoal, olha, tá aqui meu e-mail, tá? Infelizmente a apresentação é tão rápida, a gente não consegue, né? Às vezes fica tempo aí para as perguntas, fica um tempo curtinho, mas vou colocar aqui na tela meu e-mail, tá? Fique à vontade de mandar questões, né? Que não consegui enviar agora. E é isso, né, Pedro? Agradecer aqui o pessoal, né? Liberar o pessoal que já passou 7 minutos aqui. Agradecer a Sim, todos também eles gostaria aqui de a agradecer. participação. Tá? O Pedro, o certificado sai quando para os ouvintes? Os certificados, eles saem até 24 horas. Então, eu Ah, acredito que legal, até amanhã eu tô mandando para todo mundo que acompanhou o Tech Talk, o webinar, perdão. legal, legal. Então é isso, né, E, Pedro? Desejar uma boa tarde aqui, né, em nome da OpenCAD para todos é, vocês. E eu até o próximo web. Vamos lá. também queria falar que amanhã nós iremos ter o Tech Talk. Então, quem se interessar sobre o nosso Tech Talk, eu vou deixar o link aqui. Se alguém se interessar, pode acessar o link e se inscrever. Ah, o Pedro, teu áudio deu uma oscilada aí. Acordada? Você tem esse link até para deixar aqui para o pessoal, né, da inscrição Eu deixei do no Tectal? chat. Ah, no chat, Eu deixei legal, no chat. Aqui no nosso legal. chat, no nosso bate-papo. Então, se alguém se interessar, nós vamos ter iremos ter um Tech Talk, um papo mais técnico sobre robótica, com MATLAB aplicado em Smart Factories. Legal, Pedro. Bom, Mas pessoal, também então é isso, agradecer. tá? E aí nos vemos, né, Pedro, nos próximos eventos aqui, né? Os próximos webinars. Nos encontramos lá. Então, uma boa tarde para todos.